Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler e vim falar aqui rapidamente sobre esse imbróglio, esse conflito entre o empresário sul-africano Elon Musk e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O bilionário argumentou, declarou que Alexandre de Moraes era um ditador. E também falou que Alexandre de Moraes acabou influenciando de alguma maneira nas últimas eleições. Bom, sem apresentar prova nenhuma. A gente tem que entender mais ou menos assim. Um estrangeiro não pode simplesmente chegar e fazer uma declaração dessa a um ministro da Justiça do Brasil sem apresentar provas. Né? Ele não pode usar a prerrogativa de dar livre expressão. Simplesmente isso. Por quê? Porque se eu usar a livre expressão para poder falar qualquer coisa, se eu de repente declarar uma coisa dessa, de que o ministro, o deputado, o empresário influenciou, fez alguma coisa para influenciar uma eleição, sem apresentar provas, isso é calúnia. Tá? Ah, mas eu estou no direito da livre expressão. Não é bem assim. De novo, as pessoas interpretam a livre expressão como eu poder usar, falar qualquer coisa. Tá? Volto a dizer, você pode talvez não concordar com a lei, mas ela deve ser cumprida. Existem regras e normas, até porque não é uma questão pessoal. Tá? Não existe uma lei, por exemplo, que ela acontece para poder especificamente atacar ou reprimir o Nelson, né? Ou o Elon Musk. Não é bem assim. Né? Até porque se eu começar a achar que é isso, eu estou sendo presunçoso pra caramba. Tá? Então nós estamos aqui diante de uma situação de um indivíduo que é esse empresário bilionário, digamos assim, que ganhou muito dinheiro nos últimos tempos, é um dos homens mais ricos do mundo, é um gênio do ponto de vista, digamos assim, de negócios, né? Ele é um pioneiro em negócios, na verdade, que nunca se imaginou como a ideia de uma empresa que produz carros elétricos, né? Ele é um dos pioneiros, ou mesmo empresas que, na verdade, estão levando o homem para o espaço. Ok, tudo bem. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista de gestão, ele realmente é um gênio, mas ele tem um problema muito sério de relacionamento. Ele tem um problema sério de lidar com leis e de respeitar as leis. Porque não pode ser do jeito dele e da forma dele. Né? A rede social na qual ele é proprietário, a X, é uma rede social que ela tem realmente um perfil que é a cara do dono. Né? Desobedece determinações judiciais, ameaça, por exemplo, algumas leis, dizendo que não vai cumprir, tá? E se cumprir, na verdade, vai retalhar de alguma maneira. Ou seja, a gente percebe que ele tem realmente um comportamento muito de uma criança mimada. Né? Um indivíduo, na verdade, que tem uma dificuldade de receber não. Tá? Pode perceber, é tipicamente de gente realmente que viveu numa bolha, egocêntrico pra caramba, tá? E acha que tudo tem que ser do jeito dele. Não é assim, tá? Por quê? Porque nem tudo tem que ser da maneira dele ou da forma dele. Então tu vê aí o perfil dele realmente é um perfil de um cara com uma postura muito autoritária, né? Justamente porque não aceita regras, não aceita normas, e tudo tem que ser do jeito dele, da forma dele, e pronto, acabou. Eu, como professor, eu sempre falo isso para os alunos, digo muito para os meus alunos, olha, assim, você pode ser um gênio, né? Você pode ganhar diversas medalhas de conhecimento, você pode ser um novo Albert Einstein, um novo gestor, com ideias incríveis e maravilhosas. Entretanto, se você não souber respeitar as pessoas, se você não souber lidar com as pessoas, você vai ter problemas. Que é o caso desse senhor aí, do bilionário Elon Musk, que realmente tem uma dificuldade muito grande de lidar com regras, ele não gosta de ser contrariado. Tu vê, de novo, é um perfil tipicamente do mimadinho, que tem que ser tudo do jeito dele e da forma dele. Bom, gente, mas antes de começar, eu queria que você, mais uma vez, pudesse se inscrever no meu canal, fique à vontade, dê seu comentário, o canal também é seu. O Elon Musk, de alguma maneira, ele acabou contribuindo muito para algumas coisas positivas nessa questão, por exemplo, da disputa, nessa questão, por exemplo, dos modelos digitais,
das Big Techs, porque assim, existem uns projetos de lei que está sendo tramitado no Congresso, tá? Que visa justamente criar regras, regulações às Big Techs, ou seja, as Big Techs, essas grandes empresas de tecnologia, elas não são responsabilizadas, muitas vezes, juridicamente, quando alguém coloca fake news, prejudicando, por exemplo, uma eleição. As Big Techs sempre argumentam dizendo que não é responsabilidade delas fazer esse modelo, seguir esse princípio, porque parte da ideia de que foi a pessoa que fez a declaração, que fez a fake news, e não a rede social. Então, eles argumentam isso. Entretanto, se a rede social ela permite que uma fake news possa ser exposta, prejudicando pessoas e até um pleito eleitoral, então a empresa digital tem sim responsabilidade, mas eles argumentam que não é responsabilidade, tá? E com esse imbróglio, com essa confusão que teve entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, veio à tona de novo a possibilidade de criar todo um projeto de lei, uma regra, normas que possam limitar o poder das Big Techs. Aí tu pode dizer assim, mas Nelson, isso não é antidemocrático? Porque você está limitando o poder, digamos assim, de uma empresa de tecnologia que tem o direito de se manifestar, tá? Não. Por quê? Porque tudo tem regras, tudo tem normas. Eu não posso fazer o que eu quero. Por exemplo, eu sou professor. Eu não posso fazer o que eu quero na sala de aula. Eu tenho que dar aula, tá? Tenho que ministrar aula. Eu não posso fazer qualquer coisa, sabe? Eu não é dar na telha, como diz assim, vou fazer o que eu quero. Não, não funciona assim. E aí o que acontece? Quando você tem uma área, que é uma área digital, as redes sociais, tá? Em que você não tem regras, normas, é cada um por si, cada um pode fazer o que quiser, isso leva a abusos. Vou dar aqui um abuso que a gente pode mencionar. O caso dos cancelamentos, que inclusive até já provocaram a morte de pessoas, o ato de suicídio de pessoas, de jovens. Por que muitas vezes acontece isso? Porque não há limite. E é necessário ter limite. Então, por exemplo, se na economia você tem regras do mercado, isso é um limite. Até na guerra, velho, tem limite. Porque numa guerra você não pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, dar um exemplo aqui. Nas guerras, você não pode usar da prática do genocídio, apesar de ter alguns que utilizam isso. Você não pode usar, por exemplo, gás venenoso para matar as pessoas em massa, tá? Então, assim, existem regras em tudo. Então, por que nas redes, nos modelos digitais, deve ficar sem regras? Não há uma lógica sobre isso. Então, esse discurso, esse debate que ocorreu, essas declarações com calúnia, feita pelo Elon Musk sobre o Alexandre de Moraes, acabou levantando à tona justamente projetos de leis que estavam engavetadas no Congresso e agora voltaram à tona, justamente projetos de leis que venham a responsabilizar as Big Techs. Então, de alguma maneira, o Elon Musk ele fez um grande favor para o Brasil. Por quê? Porque, graças a ele, esse projeto de lei, alguns projetos de lei ligados a regulamentar as Big Techs, tendem a ser votadas e tem uma chance muito grande de passar no Congresso. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Por quê? Porque existe um abuso de poder por parte das redes sociais. E se elas estão num país, elas não podem ditar as regras dela. Tá? Existe uma coisa chamada soberania. E a soberania parte da ideia de que o Estado, de que um país tem suas leis, tem suas normas, tá? Que por mais que um estrangeiro discorde, que é o direito do cara discordar, ele não pode simplesmente acusar, usar uma ação e dizer assim, não vou seguir regra alguma. Tá? O Elon Musk chegou ao ponto de dizer que se as coisas chegarem num ponto muito drástico, ele pretende tirar a Rede X, a empresa dele, do Brasil. Eu acho muito difícil de fazer isso. Por quê? Porque ele é empresário e não quer perder dinheiro. Se ele fizer isso, ele vai perder muito dinheiro, muita grana. E é um tipo do cara que não... que ele, muitas vezes, assim, de novo, é um menino mimado que gosta de fazer declarações, chamar atenção, entretanto, ameaça
né, mas não faz, tá? Ele chega, faz aquela bravata, tá, não sei o quê, mas na hora não faz nada, tá? Na hora fica quietinho, tá? Ele está tendo esse problema também na União Europeia, porque a União Europeia existe lá uma regra, existem normas, que não é as mesmas normas que existem nos Estados Unidos, onde ele mora, nos Estados Unidos, onde está a sede da empresa dele. Então, assim, eu devo respeitar as leis e regras e normas que existem em um determinado país, tá? A minha empresa ela é multinacional, pô, legal, bacana, mas eu não posso fazer o que der na telha. Porque se eu usar simplesmente o discurso de que, olha, estão tolhindo o direito de livre expressão, entenda mais uma vez, e aí é uma coisa que Elon Musk não percebe, tá? Livre expressão não é você expressar qualquer coisa, não é você atacar as pessoas sem provas, não é você usar do discurso antissemita ou autoritário ou do discurso homofóbico, racista, tá? Usando simplesmente o discurso da livre expressão. Não funciona assim, tá? Então ele precisa entender o que é livre expressão, o que é o sufrágio universal, o que é a ideia de democracia. Porque parece que a democracia para essas pessoas é uma coisa meio distorcida, né? Do tipo, eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer o que eu posso, der na minha telha e pronto, acabou. E não é bem assim. Então a gente ainda vai ter alguns capítulos ligados ainda a essa briga, esse conflito entre o empresário sul-africano e o Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Mas entenda que, na verdade, de novo, o bilionário ele não pode desrespeitar as regras de um país. Existe uma coisa existe uma coisa chamada de soberania, que são as regras, as normas que existem numa sociedade. E ele não pode simplesmente é, é, desobedecer. Não funciona assim. Porque quando ele faz isso, ele se comporta de novo como aquele menino mimado, tá? Que veio de uma família rica, tá? Que teve sempre tudo do bom e do melhor, que dificilmente foi contrariado apenas quando estava na escola, quando sofria bullying, e até pelo fato de ter sofrido violência, ele deveria fazer um comportamento inverso. Mas o que ele faz? Ele justamente faz um processo do tipo, eu sou um deusinho e eu posso tudo, então o meu dinheiro diz tudo. E aí ele vai descobrir, como ele já está descobrindo, que dinheiro não compra tudo, que dinheiro não é um deus. Ele pode se achar um deus por ser um bilionário, mas ele vai perceber que as regras não funcionam do jeito dele. Não é assim. Falou? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.